Quem achou Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 17, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e servas, e naqueles dias profetizarão. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus? Glórias a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, esse texto que fora escolhido para tema dessa festividade, deste congresso, ele é um texto muito maravilhoso. Nós somos, literalmente, que somos pentecostais, somos apaixonados pelo texto de Atos, capítulo de número 2, onde a promessa, ela passa a se concretizar. É muito maravilhoso isso. E desde quando os nossos irmãos me mandaram o tema e me escolheram essa divisa, esse tema propriamente dito, desperta o dom que há em ti, e me mandou esse texto, o Senhor Deus, Ele tem colocado algo ao meu coração, e eu quero compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor colocou ao meu coração contigo. Eu só vou te pedir o seguinte, preste atenção. Nós estamos em um culto de adoração ao Senhor, já sentimos a presença dEle, já vimos Ele se mover neste ambiente, já percebemos que Ele está falando conosco. Agora é a hora de nós ouvirmos o que Ele ainda tem para falar conosco. Presta atenção aqui, a palavra do Senhor vai nos falar que aqui esse texto bíblico é nada mais nada menos que uma releitura, e mais uma vez sendo dito aquela profecia que fora feita lá no livro de Joel. O texto já foi lido aqui, inclusive pelo pastor que nos antecedeu, no livro de Joel, capítulo 2, verso de número 28, onde o texto bíblico diz exatamente esse texto, exatamente essa profecia, que é a profecia que se concretiza, que se cumpre na descida do Espírito Santo no Atos dos Apóstolos. Porém, o que nós percebemos é que o Senhor Jesus Cristo, Ele também fez essa profecia. Ele também fez essa profecia, só que de um jeito um pouco diferente, mas prometendo o que é mais importante para o povo naquele tempo. Na época em que Jesus passou aqui na terra, Ele fez essa profecia para os discípulos por pelo menos 2 oportunidades. E nessas 2 oportunidades que Jesus fez essa profecia baseado em uma ordenança. Qual foi a profecia que o Senhor Jesus fez? Olha, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Fica em Jerusalém, até que eu desça sobre vós o meu Espírito. O Senhor Jesus Cristo, em 2 oportunidades, fez essa profecia, que é uma profecia parecida com a profecia de Joel, mas que se concretizou também no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, aonde a promessa do Senhor Jesus Cristo, principalmente lá no livro de Lucas, capítulo 24, verso 49 é: eu vou descer sobre o meio de vós o Espírito Santo e vou vos revestir de poder. Essa promessa foi uma promessa liberada por Cristo Jesus. Eu vou vos dar poder. Por que o Espírito Santo precisaria ser enviado à terra? A pergunta que nós precisamos fazer para entender esse desperta o dom é por que o Espírito Santo precisava ser enviado na terra. Há 2 semanas atrás eu estava aqui no culto de ensino. Ontem o pastor Edivaldo completou aquele ensino. Ele estava falando sobre as características do Espírito Santo. E muito é falado que o Espírito Santo tem a característica de ser o consolador apenas. É como se o Espírito Santo fosse algo pequeno, que só precisamos dele na hora que estamos tristes, e não precisamos dele mais. E as pessoas às vezes menosprezam a grandiosidade que é ter o Espírito Santo de Deus dentro de cada um de nós, habitando na nossa vida e transformando-nos completo. E o que o Senhor colocou no meu coração para me trazer aos nossos corações aqui nessa noite é: o Espírito Santo de Deus, Ele é o que consola. Só que o Espírito Santo de Deus, Ele faz muito mais na minha e na tua vida.
Ele é aquele que verdadeiramente pode nos levantar no dia que estamos abatidos. Mas o que nós vamos perceber, que o que acontece no Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, é uma mudança por completo das características naturais dos discípulos para características que ninguém nunca mais conseguiu reconhecer. Os discípulos de antes de Atos são um, os discípulos de depois de Atos são outro. Isto porque a descida do Espírito Santo nas nossas vidas não é algo pequeno, não é algo barato, não é algo simples, mas é algo grandioso sobre as nossas vidas. O que eu trago de mensagem sobre o meu e sobre o teu coração é: quem tem o Espírito Santo de Deus não vive uma vida comum, não vive uma vida natural, mas é diferente, é diferente, é diferente. Mas eu quero que vocês se atentem aqui para uma coisa. Nas 2 vezes que Jesus liberou essa promessa, que haveria de descer, Jesus precisou ir buscar algumas pessoas que não estariam dentro dessa promessa. Para que nós entendamos aqui, Jesus morre, e antes de morrer Jesus tinha prometido que ia ressuscitar. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer que o Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscita no 3º dia. Porém, antes mesmo que o dia acabasse, a Bíblia diz que alguns discípulos, 2 discípulos propriamente dito, estão saindo num caminho de uma cidade chamada Emaús. A Bíblia Sagrada vai dizer que essa cidade, ela está a 60 estádios da cidade de Jerusalém. Mais propriamente dito, 12 quilômetros do nosso tempo de hoje. O que a Bíblia Sagrada diz? Esses discípulos, eles estão indo embora. Eles já estão meio que desistindo. Eles já estão meio que tristes. Porque o Jesus prometeu ressuscitar, só que até aquela hora não tinha ressuscitado. O que é interessante é que na conversa deles, eles dizem: olha, até que ele sumiu do túmulo, e além disso, até que as mulheres falaram que viram ele. Mas mesmo assim, isso é motivo deles fazerem o quê? Deles irem embora. A Bíblia Sagrada diz que eles estão se distanciando de Jerusalém. E eu venho liberar uma palavra de Deus para o meu e para o teu coração. Jesus está disposto a cumprir promessa nas nossas vidas. Dá um glória a Deus por isso. Agora segura, mas tem muita gente se distanciando de Jerusalém. Tem muita gente que está ficando distante do ambiente da promessa. Aí você pode dizer: mas pastor, eles só recebem a promessa depois. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus faz essa menção de que ia descer o Espírito Santo do alto depois que eles voltam para Jerusalém. Isso deixa o texto mais bonito ainda, sabe por quê? Porque os discípulos estão saindo do lugar que Deus queria que eles estivessem. Mas o Senhor Jesus fala: não quer saber de uma, eu vou atrás deles, eu vou buscar, porque eu quero liberar uma palavra sobre a vida deles. Eu preciso que vocês entendam isso aqui. A Bíblia só fala da cidade de Emaús uma única vez. A palavra Emaús só aparece na Bíblia uma única vez, irmão Alex. Sabe para quê? Para tirar discípulo do posicionamento e para ir distante da presença de Deus. Mas quando eles estão se distanciando, Jesus, ao ressuscitar, aparece primeiro para Maria. Depois, Jesus nem vai ver os discípulos, nem vai ver sua mãe, mas vai para o caminho de Emaús. Sabe por quê? Porque o Senhor quer buscar aqueles 2 que estão se distanciando do ambiente da promessa. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre o meu e sobre o teu coração. Se porventura você está se distanciando do ambiente da promessa, papai marcou esse dia para fazer um marco contigo, para te chamar de volta. Volta para o ambiente da comunhão, volta para o ambiente da intimidade, volta para o ambiente da consagração, porque Cristo Jesus quer fazer coisa grande através de você. Sabe o que é interessante? A promessa de Jesus cumpriu, Jesus ressuscitou. Eles já estavam fugindo, mas mesmo assim Jesus fez o quê? Depois de cumprir a primeira, falou: eu vou atrás, porque eu tenho mais promessa para cumprir. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Fala: Jesus tem muito mais para fazer conosco. Jesus tem muito mais para fazer na tua vida. Jesus tem muito mais para fazer na tua casa. Jesus tem muito mais para fazer na tua família. Você pode até se alegrar, porque algumas promessas já se cumpriram, mas Cristo me manda dizer: eu tenho mais, eu tenho mais, eu tenho algo melhor para você. Tá bom. A Bíblia diz que eles fazem o quê? Eles voltam imediatamente. Eles voltam imediatamente. Quando eles chegam lá, Jesus se encontra com os discípulos e com eles. E quando Jesus se encontra com os discípulos e com eles, Jesus libera essa palavra. Isso acontece no primeiro dia, depois que Jesus ressuscitou.
Só que o que é interessante é que Jesus vai passar na terra 40 dias. 40 dias ele passa depois de ressurreto. E nesse período de 40 dias, sabe o que acontece, Mateus? Acontece que alguns discípulos começam a se distanciar do mesmo jeito. Só que esses discípulos agora começam a se distanciar depois de já receberem uma promessa. A saber, Pedro e mais 5 discípulos. A Bíblia Sagrada nos diz no livro de João que Pedro e mais 4 discípulos decidem ir pescar no mar de Tiberíades, o mar da Galileia. E Pedro decide ir pescar neste mar, justamente depois de Jesus ter falado: não sai daqui. Justamente depois de Jesus ter liberado uma palavra: não sai do ambiente da promessa. Sabe qual que é o problema de muita gente? Tem muita gente que recebe a palavra de Deus e passa a desacreditar. A Bíblia diz que Jesus, ele estava ressurreto, só que ele não ficou com os discípulos todos os tempos. Ele estava em vários lugares. E o que acontece? O fato dos discípulos não verem que Jesus estava lá fez com que os discípulos, Everton, fizessem o quê? Começassem a querer se esquecer da promessa e querer voltar para trás, voltar a pescar no Tiberíades. Sabe qual é o problema? O problema é que eles estão a 143 quilômetros de Jericó. Isso se for pelo caminho de Samaria. Mas se for pelo caminho de Jericó, são 155 quilômetros. Por que eu estou dizendo isso daqui? Porque é Pedro e mais 4 discípulos, depois de receber a promessa, que está se distanciando dela. E a palavra que o Pai colocou no meu coração para me descer ao seu coração aqui nessa noite é: o Senhor Jesus, Ele quer despertar coisas grandiosas na minha e na tua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa voltar ao ambiente de posicionamento. Para que isso aconteça, você precisa voltar a estar no lugar que o Senhor Jesus quer que você esteja. Jesus disse: fica em Jerusalém, porque eu vou descer o Espírito de Deus. O que é que eles fazem? Eles vão pescar no Tiberíades, perto do mar, perto da Galileia. Qual é o problema disso? Olhando pelo meio natural, a gente entende. Eles estavam 3 anos praticamente vivendo com Cristo e sendo sustentados pelo próprio Cristo, pelo ministério de Cristo. Agora Jesus sumiu. Quem sabe eles tinham alguns familiares para poder alimentar. E o medo deles era esse. Só que o que eles não perceberam é: havia uma palavra liberada. O que às vezes as pessoas não percebem é que elas vão diante das palavras de Deus liberadas. E eu vou dizer algo aqui que pode ser que soe meio sem sentido, pode ser que você não goste muito disso daqui, mas é o que o Senhor Deus colocou no meu coração. Tem muito Pedro que está se aproximando demais das condições naturais e está se esquecendo da promessa que Deus liberou sobre a vida dele. Nunca foi tão difícil procurar obreiro para dirigir congregação. Nunca foi tão difícil ter homens de valor para exercer o ministério. E por que eu estou dizendo isso aqui? É porque os Pedro estão correndo atrás para pescar. É porque os Pedro estão correndo atrás apenas daquilo que é natural e que é físico, mas se esquecem que papai já tinha liberado uma palavra que não era para sair de Jerusalém. Eu venho liberar uma palavra para o meu e para o teu coração, e pode ser que ela seja um pouco dura, mas ela vai curar. A mensagem de Deus para o meu e para o teu coração é: eu te chamei, eu te escolhi, eu te capacitei, eu desço sobre a tua vida o Santo Espírito. Então passa a confiar na minha palavra. Jesus vai de encontro a eles, e quando Jesus chega lá, o que acontece? Eles nem conseguiram pescar nada. A noite inteira, irmã Irene, pescando, não pescaram nada. Jesus chega: tem alguma coisa para comer aí? O que eles falam? Não tem nada. Sabe o que é interessante? Isso daqui mostra para mim perca de identidade. Jéssifer, os discípulos estavam nesses últimos 3 anos sendo usados por Cristo para alimentar pessoas. Agora está Jesus na beira da praia, gritando: vocês têm alguma coisa para comer? Eles passaram a noite toda pescando e falaram: não temos. Os discípulos não tinham mais nem a identidade de pescador e nem a identidade de discípulo. Esse é o problema dos homens do dia de hoje. Ô glória! Quer se dedicar demais na pescaria e se esquece do chamado. O problema é que nem faz um nem outro direito. Ai, aleluia.
O problema é que se une tanto às coisas naturais que perde a identidade daquele que te chamou, daquele que te separou, daquele que te escolheu. Mas o que papai me manda dizer aqui nessa noite é: eu não te chamei para você pautar a sua vida nas necessidades naturais. Eu te chamei para viver debaixo da minha palavra, debaixo daquilo que eu tenho para você. É interessante que os discípulos fazem aquilo tudo e Jesus faz aquele milagre, joga do lado direito, para vocês verem que eu não pesco, mas sobre a minha palavra milagre acontece. Sabe por que não está acontecendo nada na tua vida? É que tu está dedicando demais às coisas do mundo, está se esquecendo do chamado de Deus, está se esquecendo dos propósitos de Deus. Aí você nem pesca lá e nem é usado por Deus aqui. Mas Jesus chegou na beira dessa praia e Jesus está dizendo: eu venho com milagre sobre a sua vida, eu venho com maravilha sobre a sua vida. Depois disso aqui acontece aquele diálogo lindo entre Jesus e Pedro. Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro nega 3 vezes, até que na última vez ele fala: Senhor, tu sabe, quando nós estamos sem a nossa identidade de obreiros, de homens de valor, chamados por Deus, nós às vezes nem a própria confiança naquilo que Deus nos chamou para fazer nós temos. E isso é o que mais tem acontecido nos dias de hoje. Pessoas que não usam o chamado de Deus para absolutamente nada. São homens de Deus que foram chamados para pregar, estão encostados. São homens de Deus que foram chamados para ministrar, estão encostados. São mulheres que foram chamadas por Deus para ajudar como adjuntora e estão encostadas. São pessoas que foram chamados para estar lá tocando, para estar fazendo algo e estão encostados. Sabe por quê? Porque está empenhado demais no Tiberíades. E o que está acontecendo é que nem você consegue fazer com que aconteça e nem você faz com que o chamado de Deus venha. Só que o que é interessante é que Jesus faz tudo isso, sabe por quê? Porque Jesus não abre mão de que a promessa se concretize na vida deles. Jesus foi no caminho de Emaús para buscar aqueles 2 discípulos, porque precisava liberar uma palavra. E Jesus foi no mar de Tiberíades para buscar Pedro, Tiago e mais 3, só porque precisava que a promessa se concretizasse na vida deles, queria usar eles. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque esse congresso é providencial de Deus sobre a sua vida. Papai trouxe a gente aqui hoje para poder dizer: eu quero despertar um dom sobre a sua vida que você não viu. Eu quero despertar um dom que você está menosprezando. Eu quero despertar um chamado que você está escanteando. Eu quero despertar uma autoridade que você está deixando de lado. Você pode ter desistido do chamado que eu tenho na tua vida, mas eu ainda quero te usar. Eu ainda quero usar você. Eu ainda quero usar você. Depois dessa história toda, a gente chega em Atos capítulo 1. Em Atos 1, Jesus está dizendo as suas últimas palavras para subir. Quando ele está dizendo as suas últimas palavras para subir, ele está conversando com 500 pessoas. Com quantas pessoas ele conversa? 500 pessoas. Jesus está nos seus últimos momentos. E sabe qual é a minha maior tristeza? Pastor Josiel, a minha maior tristeza é que Jesus está pregando as suas últimas palavras. Ele diz: estou indo, acabou meu tempo. Ele está pregando as últimas palavras e alguém o interrompe. Vamos ser bem sinceros. Tem sentido alguém aqui chegar aqui e interromper a mim e tomar esse microfone para falar alguma coisa? O único que pode fazer isso aqui é o pastor presidente. Se ele quiser, ele toma o microfone, ele faz o que está debaixo da direção dele. Mas não tem sentido ninguém chegar aqui e tirar a palavra que está sobre a minha mão. Por quê? Porque a autoridade está comigo. Só que olha que interessante, alguém vai fazer pergunta quando Jesus está dando o seu último discurso, irmão. Sabe qual é a minha maior tristeza, pastor Josinildo? Olha a pergunta dele: ô Senhor, tu não vai restaurar o teu reino nesse tempo? A gente quer rei, é coisa natural. Jesus está falando: está acabando o meu tempo aqui. E o que o povo está falando? E o reino? E o rei glorioso? E aquilo lá? Está pensando em algo que naquele momento é algo político, que não tem sentido. Sabe qual que é o problema? Tem muito crente que vem para cultos gloriosos, que nem o que a gente está tendo, e chega num ambiente que Jesus está falando e está fazendo o quê? Está trazendo assunto à tona.
está interrompendo o que Jesus está falando só para olhar as necessidades naturais. Deus mandou trazer uma palavra para você aqui hoje. Você veio para muito culto para receber palavras de Deus, mas quando você chegou aqui, você só pensou na tua necessidade. Você só pensou naquilo que você precisava. Você veio aqui e por causa de uma conta que você tinha para pagar na segunda-feira, você não deixou de cultuar, você deixou de adorar, você deixou de entregar a Deus. São 500 pessoas, e nesse grupo, Mateus, alguém ainda vai perguntar coisa que não tem nada a ver. Aí o Senhor Jesus Cristo vai e diz para eles exatamente assim, Atos capítulo 1, verso 8: mas não pertence a vocês saber as estações que o Pai estabeleceu para isso. Mas eu tenho uma boa notícia, sabe por quê? Porque quando o Senhor Jesus fala, eu não vou responder o que você quer, Ele vem com uma palavra melhor: eu vou dizer o que você precisa. Isso é que é bonito de Jesus. Às vezes a gente chega para um culto como esse e a gente pede e fala, eu quero isso, eu preciso daquilo. Aí Jesus vem e fala, eu não vou te dar o que você quer. Mas Jesus nunca deixa a gente voltar normal, sabe por quê? Porque Ele chega e fala, eu vou te dar o que você precisa. Eu não quero que você saiba acerca dos tempos, mas eu te digo, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Sabe o que Jesus mandou dizer aqui nessa noite? Eu não vim para te dar o que você está pedindo, mas eu vim para trazer o que você precisa. O que você precisa é uma capacitação do alto, que te dá condição de fazer algo grandioso da parte do céu. Papai está me mandando dizer aqui nessa noite, é tempo de despertar, através do Espírito Santo de Deus, coisas que você não imaginava, mas que Ele tem para te dar. A gente chega em Atos 2, para mim já caminhar para o final. Em Atos 1, Jesus está falando com 500 pessoas. Em Atos 2, perseverando em oração, só tem 120. Cadê os outros 380? Sabe por que eu estou dizendo isso aqui, irmão? Porque é normal na nossa trajetória alguns querer desistir. E sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas hoje são maior o número de pessoas que tem para nos induzir a não aceitar do que de permanecer. Quem sabe o primeiro saiu, e quando o primeiro saiu, ao invés de alguém falar, não volta, falou, quer saber de uma? Eu vou embora também. Quantos são os que o Senhor colocou no meu coração para me dizer aqui, irmão? Quantos são os que ao teu lado já caíram, já voltaram para trás? Pior, já desacreditaram na promessa que Deus liberou sobre a sua vida. Não querem mais perseverar na oração, não querem mais perseverar na comunhão, não querem mais perseverar na intimidade, porque receber uma palavra em Atos 1 é fácil, o difícil é permanecer em oração em Atos 2. Olha o que o Senhor colocou no meu coração para dizer. Tem muita gente da igreja de Atos 1 que está nada mais, nada menos que na igreja apenas para que o Senhor satisfaça as suas necessidades naturais. Como o Senhor Jesus não está aqui para satisfazer a vontade de ninguém, como o Senhor não está aqui como um amuleto da sorte, nem muito menos uma moeda de barganha de ninguém, é natural que alguns vão sair, é natural que alguns vão querer parar, é natural que alguns vão querer desistir, mas o que o Senhor me manda dizer aqui nessa noite é, permanece em oração. Eu sei que tem um monte de igreja nos dias de hoje, se dizendo igreja, mas que já saíram daquilo que o Senhor Jesus pediu, que já não estão debaixo da palavra, que já estão fugindo de Jerusalém, mas deixa eles para lá, permanece em oração. Eu sei que tem um monte de gente que se diz servo de Deus, que já não é exemplo de oração, já não é exemplo de palavra, já não é exemplo de caráter, e mesmo assim está por aí. Jesus me manda dizer, permanece você em oração. A igreja precisa voltar a permanecer em oração.
em comunhão com a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Sabe o que é interessante? Eles estão em oração, em comunhão. E aí a Bíblia Sagrada diz: de repente, oh glória. O de repente não é para quem se acostuma com qualquer tipo de coisa que está sendo dita por aí. O de repente é para quem está acostumado com perseverar na oração. O de repente não é para qualquer tipo de pessoa que ouve a palavra num dia, a promessa num dia e desiste na outra, não. O de repente é para quem persiste em oração, mesmo não vendo que aquilo tem a condição de realizar. Persiste em oração, sabe por quê? Porque de repente você ouve do céu. Olha que interessante, você ouve do céu um som. Você não vê, você ouve. Você não vê, você ouve. Por que eu estou dizendo isso daqui, irmão? Porque às vezes nós lemos esse texto e muito se é pregado que foi um vento que entrou. Não, foi um som. O som de um vento. O vento ninguém vê, mas o som se ouve. Por que isso aqui é bonito? Porque o interessante é que o fato de ouvir o som faz com que eles entendam que o vento não é um vento qualquer. Todo mundo consegue perceber que o vento é forte, porque o texto diz: eles ouviram vindo um céu, o som de um vento veemente, impetuoso. Ninguém segura, irmão. Ninguém segura, irmão. Permanece em oração para você ver. Alguém pode até se levantar contra a tua vida, contra o teu chamado, ou contra algo de Deus sobre a sua vida. Mas o que Deus coloca no meu coração para me dizer é: fica tranquilo, na hora em que alguns saírem, eles vão sair também. Mas se você perseverar em oração, você vai passar a ouvir do céu algo glorioso. Ouve-se do céu o som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa. Toda a casa, Pastor Orlando. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eu preciso dizer algo para mim e para você aqui. A Bíblia cita o nome de alguém aqui quando é cheio? Cita ou não cita? Não cita. A gente sabe que os discípulos estão aqui, não fala o nome de nenhum. A gente sabe que as Marias certamente estão aqui, não fala o nome. Sabe por quê? Porque o Espírito não é individual. Eu preciso dizer isso aqui porque tem gente que não entende isso aqui. Tem gente que só porque o Espírito Santo de Deus usa um dia, já acha que é a pessoa certa, já acha que é o rei da cocada. Ei, o Espírito não desce na individualidade de ninguém. O Espírito é da igreja de Cristo Jesus. Por que eu estou dizendo isso daqui? Porque, Pastor Orlando, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito de Deus. Ali tinha Pedro, ali tinha os discípulos do caminho de Emaús, ali tinha pessoa que ninguém era conhecida, mas que foi cheia do Espírito Santo de Deus. Por que eu estou dizendo isso aqui, irmão? Para você entender, quando Deus nos capacita, irmã Betânia, Ele não nos capacita para que sejamos evidenciados, não. Ele não nos capacita para que o nosso nome apareça. Não. O Espírito nunca desceu na igreja para que alguém da igreja fosse honrado. Não. Só acontece milagre neste lugar, graças a Deus. Não é porque o nosso pastor presidente é uma bênção. Não. É porque na igreja de Jesus aqui, o Espírito desceu. Tem muita gente besta por aí, que só porque é usada por Deus uma vez, se acha o detentor da autoridade, se acha o detentor da condição. Mas papai me mandou dizer que o Espírito gosta de se evidenciar, é na comunhão, é na intimidade. Sabe por que tem muita gente que não recebe o Espírito Santo de Deus e não sente Ele? Porque não tem comunhão com o próximo.
Se não tiver comunhão, não adianta. Tem que ter comunhão uns com os outros. É para isso que o Espírito Santo de Deus chega. Para quê, pastor? Para nos capacitar para algo. Mas eu preciso liberar o que o Senhor colocou no meu coração aqui. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu em Atos 2. E que logo em Atos 2, os discípulos passaram a ser diferentes. Por que isso é interessante? Porque despertar o dom que há em nós não é despertar quem somos de importante em algum lugar. Não. Despertar o dom que há na nossa vida não é despertar uma capacidade que eu tenho que mais ninguém tem. Não. A vontade do Senhor aqui é totalmente diferente. Despertar o dom aqui é totalmente diferente. Quando o irmão Carlinhos me mandou isso aqui, eu falei Jesus. Mas despertar o dom que há em ti é em Timóteo. Não tem nem a palavra dom e nem a palavra despertar no capítulo 2. O que isso aqui tem a ver? Aí o Senhor Jesus colocou no meu coração: vai estudar, vai orar, vai ler. A capacitação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, ela revela em nós coisa que nós não imaginávamos que tínhamos. Quando o Espírito Santo de Deus desce na nossa vida, a gente tem que ser diferente. A gente tem que mudar. A gente tem que ter um divisor de águas na nossa vida. Posso dizer uma coisa? A humanidade, ela é dividida com o ato salvífico de Cristo. O calendário do mundo hoje é antes de Cristo e depois de Cristo. Você tem que ter um calendário desse na sua vida, porque a partir do momento que o Espírito Santo de Deus desce na sua vida, algo tem que acontecer. A primeira coisa que acontece, nós sabemos, e foi lido aqui nessa noite pelo irmão que fez a leitura oficial. Eles estão lendo, eles estão recebendo o Espírito Santo de Deus. E o Pedro, quase desistindo, o Pedro que estava pescando longe da promessa, o Pedro que levou consigo mais 4 para pescar longe da onde Deus queria que eles estivessem, esse Pedro, ele vai pregar. E aí agora o Pedro que antes cortou a orelha, agora é um Pedro que está pregando. Só que as palavras dele são descidas do Espírito Santo de Deus. Há uma capacitação dele diferente. O que acontece? Centenas, milhares de pessoas são transformadas por Cristo Jesus. Por que eu estou dizendo isso daqui? Para mim dizer o que o Senhor me mandou falar aqui hoje. Receber o Espírito Santo de Deus é despertar nas nossas vidas uma autoridade que o mundo não quer que tenhamos. E sabe o que eu posso dizer? A igreja está cada vez mais perdendo essa autoridade. É por isso que hoje nós não temos visto mais nem tantas pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque receber o batismo com o Espírito Santo hoje é falar em línguas no dia e não mudar mais nada. Receber o batismo com o Espírito Santo vai muito além disso, irmão. É ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus a fazer. E o que eu quero pregar ao meu coração aqui nessa noite, para mim encerrar essa mensagem, sabe o que é? Os crentes que ouviram Jesus em Atos 1, perseveraram e foram fiéis em Atos 2. Na oração eles perseveraram em Atos 2 e receberam o Espírito Santo em Atos 2. Eles precisam romper e ir para o Atos 3. O problema é que as pessoas nos dias de hoje querem ficar no Atos 2, quer ficar no ser cheio, quer ficar no receber de Deus e receber uma alegria, um gozo naquele dia. As pessoas querem ficar no Atos 2. Papai me mandou pregar aqui nessa noite. Eu te chamei para algo muito maior. Eu te separei para algo muito maior. O meu Espírito Santo desce na tua vida para revelar na tua vida um dom, uma capacidade, mas melhor, uma autoridade que você não achou que tinha. Eu não te chamei para ficar aprisionado na glória que Atos 2 tem para derramar. Eu te chamei para exercer o que eu quero que você faça naquilo que Atos 3 acontece. E o que é que acontece em Atos 3? O que acontece em Atos 3
é que o Pedro, que antes fugiu, foi para distante 155 quilômetros, agora está indo para onde? Para o templo, fazer o quê? Orar. Porque discípulos cheios do Espírito Santo de Deus, segundo o texto, eles foram orar a hora nona como era de costume. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus tem o costume na oração, irmão. Tem muita gente que tem o costume em rede social, tem muita gente que tem o costume em coisas banais, em coisas naturais, mas a Bíblia diz, eles tinham o costume e eles foram para o templo para orar. Sabe o que é bonito? Posso dizer uma coisa? A religião da época estava uma vergonha. Eles tinham acabado de matar Jesus e eles foram orar na onde? No templo. Sabe por quê, irmão? Porque o que eles fazem de errado com o evangelho não afeta quem está na minha vida e quem eu sou. Mesmo aquele tempo, o templo sendo governado por pessoas naquele tempo que não honravam o nome do Senhor, eles tinham o costume de ir orar no templo. Sabe por quê, irmão? Eles tinham esse costume porque eles entendiam que o que faziam para o lado de lá não poderia ser motivo para eles deixarem de fazer a coisa certa. Eu posso liberar uma palavra de Deus sobre o meu e sobre o teu coração? Tem muita gente que está deixando de fazer a coisa certa, se acomodando com os que estão fazendo as coisas erradas. O que tem de igreja aí que não ora mais, que não jejua mais, que não consagra mais, você tem que ser diferente. Você recebeu o Espírito Santo de Deus, não foi para algo natural não, foi para ser diferente. Aí esse Pedro, eles vão orar. A Bíblia diz que eles chegam na porta formosa, chega alguém lá. Eles têm lá um quê? Uma pessoa, um coxo. Esse coxo, ele pede moeda, ele pede dinheiro. Sabe qual que é o problema dos dias de hoje, irmão? Os Pedro de hoje querem ter dinheiro para dar. Os Pedro de hoje estão tão envolvidos com o mar de Tiberíades pescando, que quando ele chega na porta do templo, ele tem a moeda para dar, ele tem a oferta para dar. Mas o que é interessante é que o Pedro, que estava lá em Tiberíades pescando, antes de receber a promessa, quando Jesus aparece e o discípulo fala para ele, olha, quem está ali é o mestre. O que ele faz? Ele tem que vestir a roupa, porque até despida ele estava. Tem gente que ao buscar as condições, está perdendo a identidade e está perdendo até quem é. Mas olha que interessante, o Pedro, ele chega lá. E aí para mim encerrar, presta atenção aqui. Quando o Pedro olha para eles, para aquele homem, e ele pede moeda, ele fala, eu não tenho prata e eu não tenho ouro. Posso te fazer uma pergunta? Do que adianta você ter prata e ouro, se na hora que o Senhor Jesus te quiser, sendo usado por Ele, você não tem autoridade? Olha o que ele diz, eu não tenho nem prata e nem ouro. Sabe o que é bonito aqui, Alex? O que é bonito é que antes disso aqui, eles olham para o coxo. Quando eles olham para o coxo, ele diz uma frase muito icônica. O que ele diz para o coxo fazer? Olha para... Sabe por que ele faz isso? Porque no capítulo 1 de Atos, eles estão ouvindo Jesus falar, antes de Jesus subir para o céu. Aí a palavra fita os olhos em nós é a mesma palavra no grego que aparece no capítulo 1, que os discípulos estavam fitando os olhos em Cristo subir aos céus e desaparecer. Irmão Alex, quem recebe o Espírito Santo de Deus em Atos 2 e tem a visão em Cristo Jesus, não consegue olhar o necessitado e deixar do mesmo jeito. Irmã Irene, aleluia. Os discípulos fitaram os olhos em Jesus. Quando os discípulos viram alguém que precisava, os discípulos que viram Jesus, falou agora, olha pra gente. Eu sei que Jesus não está aqui, mas o Espírito Santo está em mim, olha para mim. Tem muita gente que está perdendo a autoridade de dizer olha para nós, porque não viu Jesus lá atrás e também não está perseverando em oração. Mas o que o Senhor coloca no meu coração para me pregar aqui nessa noite é: este congresso é dia de você receber do céu um renovo e reconhecer. O Espírito Santo não desce para te deixar do mesmo jeito.
Há uma autoridade sobre a sua vida. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Deus não te deu autoridade para pagar esmola para ser ninguém. Deus te deu autoridade para expulsar demônios. Deus te deu autoridade para libertar. Deus te deu autoridade para que no nome dele houvesse cura. Deus te deu autoridade para que você empunhasse as mãos sobre enfermos e eles sejam curados. Deus te deu autoridade para que aconteça batismo com o Espírito Santo. Deus coloca no meu coração para me pregar aqui nessa noite. Olha para ele nessa noite, porque quando você sair daqui, você vai ter autoridade para poder dizer: olha para mim hoje. Para que é que você quer receber o Espírito Santo de Deus, irmão? É para dizer que é cheio? Para que é que você quer receber o Espírito Santo de Deus, irmão? É para mostrar que fala em línguas? Para que você quer receber o Espírito Santo de Deus, irmão? É para ter uma oportunidade e arrebentar com tudo, como alguns dizem por aí? É não, irmão, é não. A autoridade do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida é para que vocês sejam testemunhas da grandiosidade daquilo que Ele fez sobre a vida de vocês. Papai me mandou pregar aqui nessa noite, eu já acabei. E o que papai me mandou pregar aqui nessa noite é: eu não desci sobre a sua vida o Espírito Santo para você continuar entregando esmolas. Há um espírito de autoridade sobre a sua vida grande demais. Sabe qual é o teu problema? O teu problema é que você não se dedica mais na palavra. O teu problema é que você não se dedica mais na oração. Aí o teu problema é que você não tem mais autoridade alguma sobre a necessidade de alguém. Mas o Senhor me mandou pregar aqui nessa noite: eu, o Espírito Santo de Deus, quero se mover através de você. É tempo de despertar o dom que há em ti. Eu posso fazer uma oração? Aleluia. Eu ministrei a palavra do Senhor, irmãos. E eu não sei se há alguém aqui nessa noite que não é cristão, que não é servo do Senhor Jesus Cristo, que não aceitou Jesus como seu Salvador. Eu disse para vocês aqui que o Senhor Jesus, Ele foi buscar discípulo que estava se distanciando um pouquinho mais, só porque os discípulos não iam receber a promessa e nem viver a promessa. E o que o Senhor Deus coloca no meu coração para me dizer aqui: se porventura tem alguém que não é cristão, ou está afastado dos caminhos do Senhor, o Senhor Jesus marcou esse dia para que você retorne para a presença dEle. O Senhor te dá hoje a oportunidade de retornar para o ambiente da bênção, para o ambiente da promessa, para o ambiente onde a libertação da parte do céu ela é garantida. Eu não te conheço, eu não sei de onde você é, mas eu sei que o Senhor Jesus, Ele tem coisas grandes para fazer sobre a sua vida. Há alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus como seu Salvador, ou que quer retornar para Cristo? Você tem a oportunidade aqui nessa noite. Há alguém aqui nessa noite que quer se decidir: eu vou viver o propósito, a promessa e os planos de Deus por completo na sua vida, na minha vida. Tem alguém? Faz um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Eu estou te dando essa oportunidade, porque eu não posso encerrar este culto sem que essa oportunidade lhe seja concedida. Eu não sei se tem alguém que está lá assistindo através da transmissão, mas a palavra do Senhor Jesus Cristo é: eu estou disposto a salvar a sua vida por completo, a transformar por completo. Eu ainda tenho o poder de fazer isso, mas para que você consiga isso, você precisa dar o seu passo. Tem alguém? Faz um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Não tem? Não havendo? Eu te peço que você fique de pé comigo. Toda a igreja, fique de pé comigo. Eu quero fazer uma oração. Vamos retornar a direção. O microfone aqui de direita. Olhe para mim aqui. Ninguém recebe o Espírito Santo de Deus só para falar que fala em línguas. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus para demonstrar uma autoridade do céu através de nós. E o que o Senhor Deus coloca no meu coração, e eu quero orar sobre a mim e sobre a sua vida, é que é tempo de você se posicionar. É tempo de você estar na onde Deus te quer. Sabe por quê? Porque papai vai começar a mandar coxo no teu caminho. Papai vai começar a mandar necessitado no teu caminho.
E há de ser que você vai sair deste congresso com uma certeza: o Espírito Santo de Deus me capacita para isso. O Espírito Santo de Deus me capacita para me evangelizar. O Espírito Santo de Deus me capacita para me expulsar demônios. O Espírito Santo de Deus me capacita. Eu estou falando com homens que às vezes se esqueceram de propósitos de Deus. O Espírito de Deus na tua vida não te dá só saúde para você trabalhar, mas Ele te dá também autoridade para você exercer o chamado de Deus na terra, para você exercer o testemunhado de Deus na terra. É tempo de eu e você nos levantarmos como atalaias nessa última hora, não pregando de boca para fora, mas pregando com autoridade aquele Cristo que nos chamou, que nos separou, mas principalmente aquele Espírito Santo de Deus que já nos capacitou para fazermos coisas grandes. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado: você é capacitado para fazer coisas grandes. Desperta o dom de Deus que há em ti. Desperta o propósito de Deus que há em ti. Há de ser que o Espírito Santo de Deus não desce no nosso meio para algo natural apenas. Ele nos capacita. Espírito Santo de Deus, eu faço essa oração aqui, Deus, e na medida que eu oro, Senhor, eu te peço que os teus filhos recebam mais uma vez uma manifestação do Santo Espírito de Deus na vida dele. Só que dessa vez, Senhor, eu não te peço que os dons venham ser só de falar em línguas. Eu te peço, Deus, renova convicções nessa noite, renova propósitos nessa noite, renova objetivos nessa noite. Que ela volte a acreditar no chamado da vida dela, que ele volte a acreditar no chamado da vida dele. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, desce sobre a vida deste obreiro, que não prega mais com a mesma autoridade que pregava, que não canta mais com a mesma autoridade que cantava. Desce sobre a vida deste irmão, que já não persevera mais tanto. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que essa noite venha ser marcada pela vida deles, recebendo um dom, sendo aflorecido na vida deles. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, é tempo de reatar a nossa amizade. Eu não quero, Senhor, que sejam cheios aqui e se esqueçam do trabalho. Eu não quero, Senhor, que sejam cheios aqui e se esqueçam em casa. Eu não quero, Senhor, que sejam cheios aqui e se esqueçam na congregação. Eu te peço, Deus, que eles sejam cheios do Espírito Santo de Deus aqui e revelem esses dons lá em casa, lá no trabalho, lá na faculdade, lá na congregação. Desperta, Senhor, coisas grandes da parte do céu sobre a vida deles. Eu ainda quero ser o seu amigo de verdade. Aleluia. Aleluia. Podem sentar, meus queridos. Um culto maravilhoso.